adaptabilidade, flexibilidade, né? Onde que você aprende, em que escola, né? Você não tem isso no ensino básico, no ensino fundamental, você não vai ter isso numa graduação. Então, a vida te ensina isso. Uma grande riqueza de estar produzindo esses conteúdos aqui dos 50 CIOs é reforçar amizades e principalmente conhecer histórias que inspiram. E a história do meu convidado de agora, Fábio Veras, que é um grande profissional, que talvez a história profissional e de vida dele se funde com essa grande evolução do varejo no nosso país. Não só o varejo, mas o e-commerce. Tudo aquilo que a gente gosta, né, de ter facilidades no nosso dia a dia. Temos aqui um dos grandes protagonistas, né, que estão por trás da TI, nos ajudando a facilitar ainda mais a nossa vida. Fábio Veras, seja super bem-vindo no nosso programa. Um prazer poder te receber aqui. Obrigado, Renato. Obrigado o convite aqui da NetGlobe. Um super prazer poder contribuir e esse bate-papo aqui gostoso, mais do que uma entrevista, poder contar um pouquinho aqui das coisas boas e também daquilo que a gente também tem de oportunidade para colaborar com quem queira se inspirar com essas histórias. Veras, você é um grande mestre, você é um craque do varejo brasileiro, né? Você não pode negar isso, né? Sua trajetória é de mais de 20 anos, né? Foi e é com grandes projetos, grandes companhias, né, que você esteve por trás ali ajudando e transformando essas companhias, né, com muita humildade, né, que você tem, mas o mercado diz isso, os resultados que você adquiriu nessas companhias mostram isso. Mas o início da sua jornada não foi assim, né, Veras? Você contou, né, que o início era seguir um pouquinho a trajetória do pai, dos irmãos, ou seja, um trabalho mais tradicional, mas aí a TI te puxa e você começa uma jornada que nós somos muito felizes aqui. Como que foi o início, né, na sua infância, o começo de tudo? Legal. Bom, é uma história muito curiosa porque diferente de algumas pessoas que seguem a trajetória dos pais, né? Isso não é uma regra, né? Eu que estou com um filho agora também, já numa fase de 13 anos, começa a ficar preocupado em influenciar. É verdade. E às vezes a gente não consegue influenciar, né? Tem outras influências, tem outros acontecimentos. E no meu caso era isso, né? Então, a minha família, eu sou o mais novo dos homens, né? De 4 irmãos. Tenho uma irmã mais nova, diferença de 3 anos entre cada um. Meu pai tinha uma história de vida que também começou a trabalhar muito cedo, 14, 15 anos. Os meus irmãos já tinham também começado a trabalhar com mais ou menos essa faixa etária. E meus irmãos estavam seguindo a trilha do meu pai, de trabalhar em indústria. Obviamente que em profissões já naquele momento mais modernas, né? Mas eu não queria aquele ambiente de indústria, eu não me identificava, né, com aquela rotina, eu não tinha aquela inspiração em cima desse contexto, né, profissional. E voltando um pouquinho antes, né, então estou falando 14 anos ali, 14 para 15 que eu comecei a trabalhar, mas um pouquinho antes, meu pai teve uma sacada ali mais ou menos em 85, 86, mais ou menos nessa época. As histórias eu não invento nem aumento, tá? As datas a gente não vai ser tão preciso talvez, então vou colocar mais ou menos nessa época. Meu pai acabou comprando um computador, eu lembro até hoje, um MSX, que na prática a gente queria o computador para jogar jogos mais sofisticados que aquele computador dava e permitia. Ficava carregando uns games que levava 2 horas para carregar naqueles recorders, né? Fita cassete, enfim. E junto com esse computador um MSX vinha um manual de instruções ali de criar pequenas instruções em BASIC, né? Então eu comecei ali com uns 10 anos a me inspirar nisso. Quando chegou lá para os 14, meu pai falou, agora você vai ter que ir aqui, tem oportunidade para trabalhar também na mesma indústria alemã que meu pai liderava. Meus irmãos estavam lá com ele para trabalhar
E ele falou, agora você tem que escolher uma das opções de carreira que aqui na indústria tem, e você vai fazer o teste do Senai, você entra para o Senai, faz o curso de especialização que tiver lá disponível, e aí você já começa a trabalhar em paralelo enquanto estuda. Eu falei, não, pai, eu acho que eu não quero isso. Ele falou, não, vai fazer a prova. Eu fiz a prova, zerei a prova, né? Zerei a prova, ele ficou enfurecido. E meu tio, meu pai tinha 16 irmãos, o mais novo dos irmãos do meu pai era praticamente um tio-irmão, né? Uma diferença muito pequena também de idade. Ele já trabalhava na IBM nessa época. E, na verdade, uma empresa que foi depois adquirida pela IBM. E ele tinha ali já algumas orientações sobre o que estava mais quente no mercado de tecnologia, mais promissor em carreiras e tudo mais. Ele começou a dar algumas dicas. Em cima dessas dicas, eu fui pesquisar e fui atrás de cursos, né? E eu estava ali para decidir o colegial técnico, acabei entrando para um colegial técnico de processamento de dados. Enfim, para pagar o colegial, meu pai falou assim, cara, beleza, você não vai trabalhar então comigo, eu não sei para onde que vai te levar essa vida aí, você se vira e então você tem que arcar com os seus custos dos estudos. E aí eu comecei a trabalhar durante o dia numa administradora de imóveis, entrei como digitador, né, administrador de imóveis do meu vizinho, Roque, lembro até hoje, primeiro emprego, primeira oportunidade, a gente não esquece. É verdade. Né? E aí eu fui estudando à noite, processamento de dados, durante o dia trabalhando como digitador, uma profissão que ali em 92 praticamente acho que durou 1 ano na minha vida, porque ela foi automaticamente extinta. Começaram a vir sistemas para automatizar esses processos de captura de dados e eu acabei entrando e começando a desenvolver alguns sistemas para automatizar rotinas de folha de pagamento, rotinas de contabilidade, rotinas de controles financeiros, etc. e tal. Então foi esse o grande start aí da minha carreira em TI. Poxa, então queria deixar registrado aqui, né, o nosso muito obrigado ao seu tio, né, por ter te inspirado, né, te trazido aí para esse mundo tão fascinante da TI, né? Sim, sou muito grato. Luiz Monfort está lá na IBM até hoje, acho que já com uns 35 ou mais anos de IBM. Olha só. Aqui pertinho, está em Campinas, né? Olha só, tá do lado, tá aqui, do Hortolândia, lado, Hortolândia, está aqui do lado. É isso aí. Veras, esse magnífico mundo da TI é um mundo que a gente busca se espelhar muito em pessoas, né? E hoje nós estávamos conversando aqui, né, sobre pessoas que são muito importantes na nossa trajetória. Muitos amigos, né, que a gente citaria aqui dezenas de bons nomes de pessoas que nos ajudaram muito nessa jornada. E na sua cadeira, né, sentaram grandes amigos, né? Poderia listar aqui a Mara, poderia listar aqui o Ney, poderia listar grandes profissionais, né, que passaram por aqui. E a gente sempre busca se espelhar em histórias de empreendedorismo. E na sua história, né, tem uma pessoa que inspira o Brasil como um todo, né, pelo pioneirismo, pela forma que ele ama o nosso país, que é o Abílio, que você, inclusive, fala um pouco da sua história, né, dessa grande referência. E o GPA foi uma escola para você. Você deixou muitas marcas positivas no varejo, mas também em especial nessa companhia. Eu queria direcionar um pouco a nossa conversa agora, né, falando um pouco dessa trajetória, linda trajetória profissional que você tem no varejo brasileiro, né? Como que foi esse início? Você pegou quando tudo era ainda muito rudimentar, né, Veras? O varejo não é como é hoje, né? Como que foi esse início? Muito bacana. Eu lembro nessa transição, né? Eu saí da empresa anterior e estava indo para a faculdade e precisava ali de um trabalho dentro de uma grande organização para fazer a tese de conclusão do colegial para poder ir para a faculdade. E aí nessa transição tinha lá um anúncio, Companhia Brasileira de Distribuição. Eu não sabia nem o que era, né? No jornal olhei aquilo e falei, que interessante, né? Para informática, deixa eu ir lá ver o que é. Aí era para estágio e fui aprovado no processo do estágio, comecei a trabalhar. Lá eu encontrei, nessa época não era a época do Ney, da Mara, né? Era uma época anterior, tinham outros colegas aí em comum, que são grandes líderes hoje no varejo também, João Marcelo estava por lá. João, isso. João. E outros tantos, né? E
E foi interessante porque foram 6 meses de estágio e vencido o estágio não tinha mais oportunidade para seguir em estágio. E eu acabei indo para casa, fiquei uma semana em casa, falei, e agora o que eu faço da vida? E aí veio um convite para um programa de trainee que estava acabando de ser lançado, que era o primeiro programa de trainee do Pão de Açúcar, e eles estavam abrindo como um processo seletivo interno, né? E eu já estava fora, mas aí me ligaram e falaram assim, olha, do RH, falou, a gente abre uma exceção, você está fora, mas quem estava aqui no programa de estágio anterior pode participar. E eu participei, eram 20 trainees que tinham vaga, eu acabei sendo aprovado. Acho que não era tão concorrido assim também na época, mas era um programa de trainee que foi, não como hoje, né, já evoluídos, mas tinha o mesmo princípio. Então, passar por várias áreas da organização durante um ano, então eu tive a oportunidade ali de viver, né, dentro da Fundação de Tecnologia, mas já conhecer o varejo pela logística, pela área comercial, pelo marketing, pela tecnologia em si, pela operação de vendas. Então, foi uma experiência muito enriquecedora e a partir dali eu comecei a trilhar, obviamente, o Pão de Açúcar, o Abílio, um grande líder e realizador, né? E outros tantos grandes líderes que passaram por lá. Era um momento ali, eu entrei em 94 para 95, para você ter ideia, ainda existia caixa registradora, que estava sendo implantado o sistema de caixa, hoje todo automatizado, né? Dos supermercados, do checkout como a gente conhece, era um momento de transição. Então, eu conheci ali muitas pessoas, muitos líderes, né, muito importantes, e tinha algumas frases que eu lembro de corredor, assim, quadros, o Abílio gostava de colocar isso, né, então, poucos e bons, né, varejo, então não pode inchar muito, tem que ser né, pouca gente, a gente não pode crescer. Equipe e não sabendo que era impossível foi lá e fez, então não tinha muito método, né? Então a internet a gente já tinha ali disponível residencial, mas a internet comercial ainda não era tão clara assim, talvez uns 5 anos para frente, mas ali no Pão de Açúcar já tinham projetos inovadores, então eu falei assim, nossa, vamos colocar então o Pão de Açúcar Delivery para a gente atender os consumidores pela internet. Mas como assim, cara? 95, 96. E aí nasceu o Pão de Açúcar Delivery. Tinha dificuldades, né, de você ter uma experiência de navegação, porque demorava muito para carregar a página da internet. Então, só uma passagem para você ter ideia como é que era ousado naquela época. Hoje a gente fala de metaverso, né? Então, naquela época foi desenvolvido como se fosse conceitualmente falando um metaverso. Estou falando de 96, 97, que era um CD que a gente mandava para os principais clientes do Pão de Açúcar e ele colocava no computador dele e ele tinha uma loja totalmente 3D, que ele entrava perfeita. Você entrava empurrando seu carrinho como um videogame e você via as ofertas pulava uma vaquinha para falar da oferta do leite, pulava isso tudo em parceria com a indústria, mas muito, muito, muito interessante. Ou seja, projetos que pudessem, né, criar a melhor condição de experiência do consumidor com a melhor tecnologia disponível, né? Então vamos arranjar alguma forma. E aí, obviamente que a tecnologia foi evoluindo, mudou de informática para TI, né, anos depois, e vários outros projetos ali aconteceram, né? Então, varejo, digital, eu acabei tendo a oportunidade de trabalhar no Pão de Açúcar e isso acabou acompanhando a minha carreira também ao longo desses anos, aí passando por outras organizações também de varejo. Novas estratégias, mais inovação, tecnologia e muita qualidade. O NetGlobe Premium Services fornece suporte técnico personalizado e 100% dedicado em auxiliar altos executivos nas mais diversas necessidades envolvendo o uso das tecnologias. Independentemente da área, nossa missão é sempre conectar as pessoas através da tecnologia e transformar experiências. E aí, vamos construir o futuro juntos? Fábio Vera, são mais de 25 anos no varejo, como você mesmo reforçou, né? E muitas ondas importantes, ou não ondas, mas importantes passos que a tecnologia ajudou a desenvolver o varejo, né? O e-commerce é um, o omnichannel é outro. E eu queria aprofundar um pouco mais nessa reflexão, já que eu estou diante de um grande realizador, né? O que foi o e-commerce
né, para o varejo efetivamente? Ou seja, foi parece que o varejo é o varejo até o momento do e-commerce e depois do e-commerce. Você é um grande especialista nisso, queria que você deixasse a sua visão sobre a importância do e-commerce e do omnichannel para o varejo. A importância do e-commerce, do omnichannel para o varejo foi ter sobrevivido à pandemia. Tá. Acho que trazendo aqui para um evento mais recente, ou seja, se não fossem as capacidades de você poder vender de forma remota, atender o cliente, a experimentação, sem ele estar no ambiente físico, toda essa base, né, que foi o e-commerce no passado, e todas as capacidades de entregar, materializar a experiência de compra com uma entrega do produto, da mercadoria, do serviço e o pós-venda, né, para resolver qualquer tipo de situação posterior à compra. Eu acho que se não fosse essa base toda, talvez a gente estivesse agora, né, numa situação muito, muito mais complicada, macroeconômica no mundo inteiro. A situação não está fácil, né, em lugar nenhum do mundo, mas eu acho que a gente está, de certa forma, também passando por uma transição em função daquilo que foi o e-commerce lá atrás. O e-commerce já não é, né, há muito tempo, né, o básico de simplesmente ir lá, colocar uma marca na internet e começar a vender. Hoje, a gente já fala de ecossistemas digitais, então teve toda uma grande evolução. A gente pode citar grandes marketplaces, super apps, né, onde que você tem uma infinidade, né, de possibilidades acontecendo nesse ambiente, né? E a gente pode citar talvez a Amazon, né, como uma grande referência no Brasil, talvez Mercado Livre, enfim, mas a gente tem os grandes varejistas também, os grandes marketplaces, que acabaram criando aí uma infinidade de possibilidades de negócios para acontecer. Então, eu acredito muito, né, nessa questão dessa transição. E eu tive a oportunidade de trabalhar com o Pão de Açúcar Delivery, ajudar lá no startupdoextra.com, depois da pernambucanas.com, Riachuelo, na Gumo Delivery. Nos últimos 3 anos aqui, atendendo mais de 700 marcas aí de tudo quanto é tipo de segmento da indústria e do varejo do mundo inteiro. É verdade. A gente está vivendo, é fácil falar, né, dessa nova onda, né? Então, o e-commerce simplesmente ir lá e vender pela internet, o omnichannel, a fusão dos canais, porque obviamente que passou a pandemia, mais do que nunca a gente percebeu a importância que tem a gente, enquanto ser humano, né, vai continuar tendo a necessidade de ter uma vivência física, uma experimentação, porque é da nossa essência, a gente não quer resolver tudo pela internet, mas essas coisas elas têm que estar hiperconectadas, e para hiperconectar isso, o termo omnichannel, o phygital, né, a integração do físico com o digital, no papel é muito simples de falar, mas na prática é muito complexo, porque são dezenas de anos de história de maturidade de varejo físico, tradicional, convencional, e alguns anos de evolução de e-commerce, né? E eles cresceram totalmente independentes, separados. Aí você pega o legado dessas duas coisas e aí você tenta juntar. Né? E a gente sabe que juntar legado, né, não é trivial. Né? Então, muitas vezes você precisa reconstruir tudo isso, e aí vem o termo de transformação digital, e a transformação digital ela só pode acontecer com a transformação da cultura. Então, a gente tem, acho que ainda pela frente, falando de futuro e não de passado, pelo menos aí uns 5 a 10 anos para a gente poder chegar no estado da arte do que seria um phygital, no estado da arte do que seria um omnichannel. Né? A omnicanalidade a gente ainda está muito distante de atingir o potencial e aquilo que de fato nós, enquanto consumidores, gostaríamos de ter de experiência, né? Consumindo em grandes marcas no varejo. Fábio Veras, que TI é uma profissão que os jovens hoje já consideram, né, uma profissão super bacana, super próspera? A gente já sabe, nós estamos vivendo isso, né, e os jovens já se conectaram com isso, né? Mas a gente também sabe que para desenvolver uma carreira voltada para a liderança, ser uma referência, os jovens hoje têm que cuidar, né, de alguns itens, alguns soft skills, né, super importantes, né? Porque o negócio hoje exige muito de nós, né, que nos
conectemos ao mercado, conectemos ao propósito, estejamos conectados ao cliente, né? E alguns jovens começando agora ficam apaixonados pela tecnologia, se encantam com tudo que a tecnologia é possível e muitas vezes vão esquecendo alguns soft skills importantes. Eu gostaria que você deixasse, né, com 30 anos de experiência, né, muita coisa vivida, uma mensagem dessa importância de trabalhar os soft skills para esses novos integrantes do fascinante mundo da TI. Quais seriam? Vamos lá, né? Então, acho que alguns. Adaptabilidade, flexibilidade, né? Onde que você aprende, em que escola, né? Você não tem isso no ensino básico, no ensino fundamental, você não vai ter isso numa graduação. Então, a vida te ensina isso, né? Então, você aprende isso em casa, com a família, você aprende isso dentro do teu núcleo ali de base de formação. E eu estou falando esses dois primeiros porque você, obviamente, num ambiente tecnológico que você tem atualização cada vez mais rápida, né? Se a gente não tem essa capacidade, né? E isso é um valor inerente da tua condição ali de vida, você fica louco, né? E aí te traz resiliência. Isso traz tudo em relação também à aplicação em diversos setores, porque um profissional, né? No meu caso, eu tenho aí uma carreira, né, de novo, muito focada em varejo e mais recente aí em indústria, mas um profissional que está em tecnologia, ele pode, né, eventualmente girar, né, vários segmentos aí da indústria, aplicando tecnologias para beneficiar esses segmentos. E isso vai exigir ainda mais, né, adaptabilidade, flexibilidade, resiliência, né, para você poder permear e se encontrar rapidamente em ambientes distintos, diversos, né, poder se comunicar com outras pessoas. Empatia, né, você entender a dor do outro, né, você exercitar trabalho em equipe, colaboração, né, é muito importante, né? Hoje, cada vez mais, são valores que são fundamentais, que se você não desenvolve isso, né, enquanto muito jovem, se você não se preocupa com isso, depois, né, o teu HD ali já não está tão mais simples assim de formatar e de você ir lá e adaptar, né? Sempre a gente, eu acho que essa grande capacidade do ser humano de se adaptar e de aprender é fundamental, mas quanto mais velho a gente sofre mais, né? O ser humano aprende muito pela dor, mas a dor aumenta, né? O custo é maior lá na frente. Então, acho que esses são valores importantíssimos, né, para que você tenha uma condição, né, no caso de posições de liderança, muito maior, para que você tenha uma condição de você se diferenciar, né, e se destacar, né, na condução da liderança de uma área qualquer que seja, na tecnologia, então, muito mais importante. Muito legal. Fábio Veras, tenho certeza que essa nossa conversa está enriquecendo e muito o nosso programa Por Trás da TI. Queria te agradecer, novamente reconhecer a importância, né, da sua dedicação de mais de 25 anos ao varejo brasileiro, mais de 30, né, do trabalho, e dizer meu muito obrigado em nome de toda a comunidade de TI por você deixar um pouquinho da sua história para nos inspirar e para que a gente possa seguir essa jornada da vida com muita alegria, né, com muito respeito, né, com muito em se colocar muito no lugar do outro, e eu vejo que o Fábio Veras reúne isso com muita abundância. Então fica aqui meu muito obrigado pela sua generosidade. Eu que agradeço, Renato, acho que parabéns pela iniciativa mais uma vez aqui, você é um cara incrível, trazendo tanta gente bacana, né? Eu fico muito honrado de novo de ter sido convidado com tantos nomes que me ajudaram ao longo da minha carreira aqui, que já passaram aqui por essa cadeira sendo entrevistados, e espero que daqui talvez 30 anos, né, a gente se encontre de novo para mais uma edição com tanta tecnologia, a gente saúde, se cuidando, a gente possa ter a oportunidade de se encontrar e fazer uma nova edição lá na frente. Vamos sim. Obrigado, muito obrigado. Valeu, obrigado.